Noelle, Tayla, Stephanie e Heloísa. E hoje a gente está aqui para dar mais uma aula para vocês aqui no Laís sobre nutrição. A aula que a gente vai trazer hoje é a parte 2 da aula de diabetes, que começamos na semana passada. Bem, esse é o Laís, coordenador é o Joaquim. Como eu falei, nós somos as estagiárias de nutrição do Centro de Saúde. Nossa supervisora é a Thaís e a nossa preceptora é a nutricionista Ana Lúcia Fittipaldi, que está aqui com a gente hoje. Vamos lá. O curso Laís aqui tem os horários, os dias, quem são os professores, a equipe de nutrição também, a edição de vídeo. E as pessoas que participam também, como a Liana e a Débora, que têm dado ajuda para a gente. O objetivo da aula de hoje é conversar sobre diabetes e alimentação. Porém, essa aula vai ser continuada na semana que vem, então a gente não vai encerrar o assunto hoje. Lembrando que a gente vai passar a aula primeiro e no final nós vamos abrir para perguntas e respostas, todas as dúvidas que vocês tiverem. Os tópicos que a gente vai tratar hoje são nutrientes e energia, tipos de carboidratos, adoçantes, tipos de diabetes, receita e a mensagem do dia. Bem, vamos começar falando sobre nutrientes e energia. O nosso corpo, ele precisa de energia para funcionar. A gente chama essa energia que ele precisa de caloria. Todo mundo já pegou um pacote de alguma coisa, de algum alimento e viu atrás o valor energético, né? Quantas calorias tem aquele alimento. Os alimentos, eles são fonte de caloria. Então, existem 3 tipos de nutrientes presentes nos alimentos que geram energia para o nosso corpo quando a gente ingere esses alimentos. São os carboidratos, que são os açúcares, as proteínas e os lipídios, também chamados de gordura. Bem, para a gente obter essa energia que o nosso corpo precisa, a gente precisa comer. E quando a gente ingere os alimentos fonte de carboidrato, os carboidratos, eles são a maior fonte de energia que o nosso corpo usa, que o nosso corpo precisa para funcionar. Então, quando a gente come esses alimentos, que são ricos em carboidratos, esses carboidratos se transformam em açúcar, que a gente chama de glicose, no nosso organismo após a digestão. Como é que funciona essa digestão desses carboidratos, desses açúcares? Em pessoas saudáveis, em pessoas que não são acometidas de diabetes, quando a gente come um alimento, esse alimento chega na nossa boca, a gente engole, chega no estômago e já está acontecendo a digestão ali. Ele é digerido pelo nosso corpo e vira açúcar. Não sei se vocês já repararam, sabe quando a gente pega um comprimido de vitamina C e põe na água, o que acontece com aquele comprimido de vitamina C? Ele começa a se desintegrar. É isso que acontece com o alimento no nosso corpo, no nosso sistema digestivo. Ele entra sólido, em pedaços maiores, e o nosso corpo digere ele até chegar em pedaços pequenos. E o carboidrato, entra carboidrato e se transforma em açúcar, né? Pedaços pequenos de um carboidrato, digamos assim. Quando esse carboidrato ele é digerido pelo nosso corpo, ele vira açúcar, e esse açúcar ele é absorvido. Esse açúcar cai no nosso sangue e vai para nossas células, para alimentar essas células com a energia que a gente precisa, para que o nosso corpo continue a funcionar. Só que para que o açúcar entre nas células, a insulina precisa entrar em ação. Vocês lembram? A gente falou da insulina semana passada. Ela é tipo como uma porteira da nossa célula, que pede para a nossa célula deixar esse açúcar entrar. Agora é a Tayla. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de carboidrato, os tipos de açúcar, né? Então, eles estão presentes nos alimentos e eles têm 2 tipos principais. Então, são os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Primeiro, a gente vai falar dos simples. Os carboidratos simples, os açúcares simples, eles são digeridos rapidamente, né? Então, o que acontece? O alimento entra, né? A gente come, o alimento passa pela nossa boca e vai para o nosso sistema digestivo. E quando isso acontece, o açúcar aumenta muito rápido no sangue.
E aí, a gente precisa consumir esses alimentos com cautela, justamente por isso, porque a pessoa que é portadora de diabetes, ela precisa ter esse açúcar controlado no sangue. Então, não pode, né? A gente evita que se tenha esse aumento rápido do açúcar no sangue. E aí, quais são os alimentos, né, que têm esses açúcares que a gente chama de simples? Então, o açúcar branco, o açúcar mascavo também tem, os refrigerantes, todos eles, né? Aqueles suquinhos em pó também, sabe? Que a gente compra em saquinho, eles também são esses carboidratos simples que a gente tem que consumir com cautela. E esses, se vocês lembrarem, a gente já conversou sobre ultraprocessados. Esses alimentos de pozinho, esses refrigerantes, biscoitos recheados, são ultraprocessados. Então, por isso, a gente também deve evitar comer esses alimentos que a gente falou, né? Geralmente, eles têm muito açúcar, muito sal, então a gente evita. Os macarrões, ele também são carboidratos simples. O arroz branco, ele também é um carboidrato simples, biscoito recheado. E tem os biscoitos doces também, né? Que são carboidratos simples. Pode passar, por favor. Isso. Aí, a gente tem os carboidratos complexos. Então, o que acontece com os carboidratos complexos? Quando a gente come esses alimentos, que têm esses açúcares complexos, eles vão fazer que o açúcar ele vai sendo usado devagarinho, mais lentamente pelo nosso corpo. Então, por isso, né, a gente dá preferência aos alimentos de carboidratos complexos, justamente para que nosso corpo vá usando de pouquinho em pouquinho esse açúcar e não aumente de uma vez só no sangue. E aí, quais são os alimentos, né, que têm os carboidratos complexos? Geralmente, os alimentos que são ricos em fibras. E aí, os exemplos que a gente tem. Anteriormente, a gente já falou sobre o macarrão, mas o macarrão integral, ele é um carboidrato complexo, que então ele não passou por um processo, como aquele macarrão, geralmente que a gente vê que é mais amarelinho, o macarrão integral, ele é mais escurinho. Então, o clarinho, ele passou por um processo diferente desse integral, que está mais... É como se fosse mais preservado, né? Passou por menos processamento. Então, a gente dá preferência para esses alimentos integrais. Os feijões preto, carioca, enfim, todos os tipos de feijões, a aveia em flocos, o pão integral. E aí, lembrando que o pão integral, a gente sempre tem que ficar de olho no rótulo, porque às vezes vem como pão integral, mas quando a gente vai ler no rótulo, tem lá farinha branca, farinha de trigo, enriquecida com ácido fólico. Essa é a farinha branca normal. Então, esse alimento, ele não é, né, completamente integral. Ele tem uma parcela ali até de farinha integral, mas não é. Então, a gente tem que olhar no rótulo e ver que está escrito lá só a farinha integral. A lentilha também, o arroz integral, vai estar nas frutas, vai estar em verduras, vai estar em vegetais, como a cenoura, a batata doce, e em vários outros alimentos. Pode passar, por favor. E a gente tem as fibras. As fibras, elas também são um tipo de carboidratos. As fibras, elas são as partes das frutas, das legumes, das verduras e dos grãos que o nosso corpo não consegue digerir. Então, essa parte é como se ela ficasse intacta e o nosso corpo não usasse. E aí, por que a gente tem que consumir fibra? Porque elas ajudam a diminuir a velocidade de absorção de açúcar no sangue. Então, é o que a gente falou, né? As fibras, elas estão presentes nos carboidratos complexos. Então, por isso, né, que a gente falou que eles vão usar mais lentamente esse açúcar no sangue. Então, as fibras vão ajudar a diminuir. Elas também aumentam o volume das fezes, isso facilita, né, a evacuação. Elas também vão facilitar no controle do colesterol e triglicerídeo. E aí vão gerar uma sensação de saciedade. A gente até falou isso, né, na última aula, que as farinhas, quando a gente falou sobre a farinha de maracujá, por exemplo, a gente falou, né, que provoca essa sensação de saciedade justamente porque tem a fibra. E aí ela pode ajudar no controle de peso. Pode passar, por favor. E aí, aonde estão as fibras, né? Então, a gente já falou que elas estão nas verduras. Então, tá no brócolis, está no alface, tá na couve-manteiga, em diversos outros alimentos verdes escuros, por exemplo. Elas estão nas frutas, na banana. Aí, por exemplo, a laranja, ela está presente na laranja. E é o que a gente conversou. Na laranja, quando a gente chupa a laranja e come o bagaço. Então, para ter fibra,
é importante ingerir esse bagaço, que vai ser diferente de quando a gente faz o suco. Quando a gente faz o suco e espreme a laranja, a gente não tem o bagaço. Então, ali não tem essa fibra que a gente precisa. Então, por isso que a gente vai dar a preferência a sempre a chupar a laranja do que fazer o suco de laranja. E isso ocorre também com outras frutas que a gente puder comer, a gente dá preferência para comer do que fazer o suco. A maçã, e aí lembrar que é consumir com casca, né? Se conseguir, porque tem algumas pessoas que às vezes não conseguem, né, mastigar, mas preferência dos alimentos que não para ser consumidos com casca, consumir eles com a casca. Também está presente na aveia, a gente já falou de linhaça também. Aí é o que a gente falou, ó, no arroz integral, que é o mesmo exemplo do carboidrato complexo. Então, no pão integral, no trigo integral, o farelo de trigo e nos legumes. Então, na cenoura, na batata doce, em diversos outros legumes. E aí, né, por exemplo, quando a gente cozinha alguns alimentos, a gente tem o que a gente chama de abrandamento da fibra. Então, às vezes, a gente perde um pouquinho da fibra. Então, é importante também que os alimentos que tem para comer cru, a gente sempre varie, né? Então, um dia come, por exemplo, a cenoura crua, no outro dia você cozinha. Então, é importante também variar na preparação. Às vezes, comer o que dá para ser comido cru, e de vez em quando variar e fazer também cozido. E a gente tem as leguminosas, que aí são feijões, todos eles, a lentilha, o grão de bico, a ervilha e a soja. E aí, o adoçante, o que acontece com o adoçante? Ele é uma substância que ele vai dar sabor doce, né, o alimento que o alimento, a bebida, a preparação que a gente fizer, mas alguns não vão ter calorias e outros vão ter uma quantidade reduzida de calorias. Então, eles dão até a caloria, mas é pouquinho. E aí, o que é importante a gente lembrar do adoçante? Primeiro, a gente tem que provar. Se a gente vai botar num suco, se a gente vai botar numa preparação, a gente está preparando, não sei, um bolo, alguma coisa assim, a gente precisa provar para depois colocar o adoçante. Porque às vezes a gente faz um suco e ele não precisa, às vezes, nem de colocar o adoçante ou precisa muito pouco. E aí a gente precisa provar e lembrar sempre que a gente tem que botar em gotas. Não pode espirrar, a gente tem que contar. Porque a gente faz um controle de quantas gotas a gente está colocando e usa esse adoçante com moderação. Por quê? Os adoçantes, eles têm uma quantidade máxima que a gente pode usar. Geralmente, essa quantidade máxima, ela é muito grande. Então, a gente não vai ultrapassar. Mas, para isso, é importante a gente contar as gotas do adoçante e provar sempre o alimento antes de botar o adoçante. Olá, pessoal. Eu vou falar agora sobre os tipos de diabetes. Vou iniciar pelo diabetes tipo 1. Essa doença ela é caracterizada como autoimune. O que seria uma doença autoimune? É aquela que o próprio corpo da pessoa, o organismo dela, o sistema de defesa, ataca as próprias células e, nesse caso, ataca as células do pâncreas. E esse pâncreas, ele é o órgão responsável por produzir insulina. E quando ele é destruído, as células são destruídas, ela não vai produzir insulina. E o que vai acontecer? Vai acumular glicose no sangue. Que isso pode causar danos em vários outros órgãos do corpo. Esse é um tipo de diabetes que normalmente é diagnosticado na infância ou antes dos 30 anos. Ele pode não apresentar sintomas, só que em algumas situações ele pode provocar muita fome, muita sede, muita vontade de urinar e perda de peso sem motivo. Pode passar. Essa imagem que vocês estão vendo é um esqueminha explicando como que acontece o diabetes tipo 1. O que está dentro desse círculo em preto são como se fossem portas, que é por onde essa glicose, que são esses pontinhos verdes, fora desse ponto preto, fora da célula, precisa entrar. Como a porta está fechada, a glicose fica no lado de fora e não consegue entrar na célula para virar uma fonte de energia. É isso que acontece no diabetes tipo 1. Pode passar. Já no diabetes tipo 2,
que é o mais comum, que acontece em 90% dos casos, ele pode ser causado por questões genéticas, somados aos hábitos alimentares ruins, sedentarismo e até mesmo a obesidade, que vai causar um problema na produção da insulina ou vai diminuir a ação delas nas células do corpo. O que seria isso? Vai prejudicar a entrada delas nas células. Essa diabetes é aquela que costuma ser descoberta um pouco mais tarde, depois dos 30 anos, porque ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos meses e dos anos, e a pessoa não tem sintoma nenhum. E é aí que está o perigo, porque ele danifica o corpo e os órgãos de maneira silenciosa. E nos casos mais graves, que não tem um tratamento adequado, também vai apresentar alguns sintomas. Por isso que é importante estar sempre fazendo exame de rotina, para ver como é que está a questão da insulina, do açúcar no sangue, porque é a partir daí que consegue detectar e tratar. E quanto antes descobrir, melhor. Pode passar. Esse esquema está explicando como é que funciona. Esse triângulo seria a insulina. A bolinha verde, como eu disse antes, a glicose. E as portas que precisam ser abertas para poder entrar a glicose na célula. E para ela entrar, ela precisa da insulina, que ela funciona como uma pessoa, um mensageiro, que vai lá no interfone, abre a porta e essa glicose que está no sangue entre nessa célula. Pode passar. Quando a insulina foi no interfone, conversou, ela vai permitir que a célula, que a glicose entre nessa célula. Pode passar. Aqui está apresentando para vocês essa imagem que descreve os sintomas do diabetes, que é bem parecido, tanto no tipo 1 como no tipo 2, que é o cansaço, maior frequência para urinar, a perda de peso sem motivo, dificuldade de cicatrização, problemas sexuais, fome em excesso, visão turva, formigamento nos pés, muita sede e infecções vaginais. Pode passar. Isso aqui é só para reforçar as diferenças entre o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes tipo 1, acontece quando as células são destruídas pelo próprio sistema de defesa da pessoa. Acontece em menor quantidade de casos, mais ou menos 10%, e é mais comum em crianças e adolescentes. E como resultado, vai ter maior glicose circulando no sangue, que não é absorvida pela célula como fonte de energia. Já no diabetes tipo 2, ela vai ocorrer quando o organismo produz pouca insulina ou quando não consegue usar de forma eficiente, que é 90% dos casos, está ligado a fator genético, maus hábitos alimentares, sedentarismo, e costuma ser descoberto depois dos 30 anos. O resultado disso vai ser uma quantidade elevada de glicose circulando no sangue. Pode passar. O tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2 é bem parecido. No diabetes tipo 1, vai utilizar insulina, mudar os hábitos alimentares, que é muito importante ter uma alimentação saudável, porque vai ser nas frutas, legumes e verduras que vai ter tudo que é necessário para a pessoa melhorar a condição de vida dela, a condição de saúde, e a prática de atividade física, que também é muito importante. No diabetes tipo 2, vai ser necessário, em alguns casos, o uso de medicamento e, em alguns casos, insulina também. Alimentação saudável e também a prática de atividade física. Pode passar. E o que é a pré-diabetes? Antes da pessoa ter, de fato, diabetes, ela fica com a glicose alta no sangue por muito tempo, por meses ou até mesmo anos. Que isso é a pré-diabetes. A pré-diabetes, ela pode sim ser tratada antes de se tornar o diabetes de fato. Então, é melhor prevenir do que deixar virar o diabetes. Por isso que é importante estar fazendo exame de rotina para ver como é que está o seu organismo, como é que está a questão da glicose no seu sangue. E então, para reverter esse quadro,
para voltar a ter uma saúde melhor e não deixar virar diabetes, é importante uma alimentação saudável, praticar atividade física e ter um acompanhamento de um profissional de saúde, o médico, o nutricionista, o enfermeiro. Normalmente na equipe das clínicas da família, das clínicas de famílias, tem a equipe especializada que pode sim dar um suporte adequado e reverter esse quadro de pré-diabetes. Então, a gente separou a receita de doce de maçã. A gente sabe que às vezes a gente sempre quer comer um docinho, quer comer alguma sobremesa depois do almoço, né? Então, a gente resolveu trazer esse doce, que ele é sem açúcar, para poder satisfazer essa vontade também, né? Porque a gente até falou semana passada, falaram do pudim e tudo mais. Então, a gente trouxe esse doce que pode ser uma opção para vocês. E aí, como é que a gente faz? Os ingredientes são 6 maçãs cortadas em cubos e descascadas, 200 ml de água e a colher de chá de canela em pó. Como é que se prepara, né? Então, em uma panela, a gente vai colocar a água e os pedaços de maçã. Coloca essa panela no fogo e tampa. E você vai deixar lá por 20 minutos ou até você perceber que a maçã está macia. Depois, né, que a maçã estiver macia, você vai acrescentar a canela e mexer. Depois você deixa descansar um pouco para que a maçã absorva a caldinha que fica e depois vai se servir. E aí, como é que faz, né? Se sobrar um pouco desse doce, a gente guarda na geladeira. Então, é importante esse armazenamento também. E aí, a mensagem que a gente deixa hoje é: seja paciente e confie no processo. Você não come a fruta no mesmo dia que planta a semente. Então, a gente achou que era uma frase que tinha tudo a ver, que a gente estava falando, né? Porque a gente já falou que o cuidado de saúde, ele é feito aos pouquinhos, né? Então, muitos hábitos alimentares que a gente come, a gente vai mudar aos pouquinhos. A gente, às vezes, não vai conseguir mudar de uma vez. Então, a gente vai mudando aos pouquinhos para que lá na frente a gente veja esse resultado. Então, é isso que essa frase quer dizer, que a gente começa a fazer a mudança e a gente não vai ver o resultado amanhã, mas a gente vai a longo prazo, né? Vai durante um tempo, caminhando aos poucos, e nesse final a gente vai ver lá a fruta, que é justamente o resultado que a gente vê de uma saúde, né? De uma pessoa saudável, com uma alimentação saudável. Então, é isso por hoje.